A PUESP, Sindicato Estadual dos Professores, apresenta Educação na TV. Boa tarde. O Educação na TV inicia hoje uma série sobre Paulo Freire, um dos grandes educadores do século XX. Paulo Régulos Neves Freire nasceu no Recife em 19 de setembro de 1921. Filósofo, educador, humanista, Freire, acima de tudo, foi um homem que amou tudo o que fez na vida. Então ele se formou em Direito e na primeira causa que ele foi defender era a causa de um dentista que tinha comprado os seus instrumentos, né, de trabalho, mas o credor estava pedindo que ele devolvesse o dinheiro, né, e meu pai tinha que representar o credor, né. Então ele chegou lá na casa do dentista e disse: olha, você tem que pagar essa dívida, né? E ele disse: mas como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou ter que, como é que eu vou trabalhar? Como é que vai ser possível para mim continuar nessa profissão? E meu pai então sentiu aquilo tão duro nele, né? Porque de repente ele reviu em toda a sua infância, né? Aquilo que acontecia também com ele, né? E aí então ele disse pro dentista: olha, você pode ficar tranquilo durante uma semana, porque o advogado que está lhe falando agora acaba de se demitir. Lecionou português em escolas secundárias, trabalhou com educação de adultos e na alfabetização de trabalhadores. Em 1963, aos 42 anos de idade, ultrapassou as fronteiras da sua Recife para tornar-se figura nacional como criador das bases do Programa Nacional de Alfabetização do governo João Goulart. O golpe militar de 1964 extinguiu o programa e Freire foi considerado um pedagogo politicamente perigoso. Preso durante 70 dias, foi forçado a um exílio de 16 anos. Ele não queria sair do país, né, depois que ele foi solto da prisão, né? Ele não queria sair e minha mãe dizia: mas por que não? E ele dizia: ora, porque eu não fiz nada contra o povo brasileiro, né? Eu não tenho nada contra o povo brasileiro, pelo contrário, né? E então ele disse: eu vou ficar para vender galinha gorda nas ruas do Recife, né? E minha mãe disse: Paulo, nós temos 5 filhos, Paulo. Como é que nós vamos educar essas crianças, você vendendo galinha gorda nas ruas de Recife? Primeiro eu conheci Paulo Freire através da obra dele. Então, depois, pessoalmente, eu conheci em 1973, quando eu fui para Genebra, e iniciei uma amizade, sobretudo a partir de 1974, em Genebra, na Faculdade de Educação da Universidade de Genebra, seção de Pedagogia. O Paulo não era professor lá, mas ele era um consultor, porque ele trabalhava no Conselho Mundial das Igrejas, na divisão de educação de adultos, ele coordenava essa divisão. Ele tinha certa dificuldade, digamos assim, de se ambientalizar com a cultura suíça, né? com a cultura genebrina, né? Por exemplo, ele costumava dizer que a comida suíça é assexuada, né? Alguém que era advogado de formação, né, e que caminhou para o campo, né, da educação e da pedagogia, alguém que fez um trabalho exilado, né, por muito tempo, jovem ainda, né, teve que sair para o exílio, alguém que viveu a família com muitos filhos, que vivenciou 2 casamentos, alguém que teve uma história de fuga, de perseguição, de prisão, alguém que passou por muitas escolas como docente, que viveu a pobreza, que viveu momentos de glória, o brasileiro com o maior número de títulos, doutor honoris causa, né, da nossa história. Então, ele viveu as dores e as delícias, como lembraria o Caetano, viveu agonia e êxtase, ou seja, ele se fez. Como ele mesmo dizia, não nascemos feitos, não nascemos isto ou aquilo, nos tornamos isto ou aquilo. E por isso nós nos tornamos, em educação, homens e mulheres, muitas vezes freirianos, outras vezes menos,
tal como ele mesmo, isto é, humanidade. Paulo Freire recebeu títulos de doutor honoris causa de diversas universidades em vários países. Muitas instituições ao redor do mundo levam hoje o nome de Paulo Freire. Suas obras foram traduzidas para vários idiomas. Numa praça de Estocolmo, a estátua de Paulo Freire está ao lado de outras figuras históricas que, com suas ideias e ações, contribuíram para um mundo mais justo e livre. Tudo isso mostra o reconhecimento internacional que teve Paulo Freire. A antropologia de Paulo Freire está baseada na ideia de que somos seres incompletos, inconclusos, inacabados. Então, esse é um princípio básico da antropologia de Paulo Freire. E que o ser humano é um ser de busca, um ser de procura. Não é? E ele só se completa na medida em que busca, que procura o outro. Não é? Então, essa teoria, essa antropologia, essa concepção antropológica de Paulo Freire é que dá fundamento à teoria de conhecimento. Não é? Se o ser humano é um ser curioso, epistemologicamente curioso, como ser que necessita progredir inacabado, então a sua teoria de conhecimento tem que ser baseada na curiosidade. Não é? Na curiosidade. Ele desenvolveu muito essa categoria. Né? E aí entra a questão do método. Baseado nessa antropologia, você chega ao método investigativo. Né? Você só aprende quando investiga. Você só ensina quando investiga. E isso se aplica a qualquer adulto, a qualquer criança, porque é uma teoria geral do conhecimento. Não dá, então, para falar em método Paulo Freire separado da antropologia e da teoria do conhecimento. Né? Então, e sobretudo não é um método de terceiro mundo. Quando ele diz na pedagogia do oprimido, né, quer dizer que não é o opressor que liberta o oprimido, mas é o oprimido que, se libertando, liberta o opressor. Né? Quer dizer, quando ele fala isso de uma consistência muito forte, né, ele vê justamente a dimensão humana das pessoas. Né? Quer dizer, ele foi, digamos assim, um cientista social também, né? Quer dizer, um antropólogo. Né? Quer dizer, foi uma pessoa que, como vocês podem ver pelos livros dele, por exemplo, que estão aqui ao redor de nós, esses livros tratam de diversos assuntos, de física, de educação, de filosofia. Né? Quer dizer, ele se interessava a diferentes temas. Né? Paulo Freire deixou um grande legado em relação à educação de maneira geral. A perspectiva de Paulo Freire em relação ao trabalho pedagógico, ela se espalha pelo nosso país com mais força. Ao contrário do que muitos pensam, né, não há uma diminuição, né, da perspectiva freiriana no cotidiano. Ao contrário, ela passa agora, sendo disseminada por outros pensadores, a ser levada em outras dimensões. Mesmo que ele, Paulo Freire, em si, não seja citado, né, pessoalmente em algumas políticas públicas, são as ideias que ele passou adiante que influenciam essa perspectiva. No fundo, o essencial nas relações entre educador e educando, entre autoridade e liberdades, entre pais, mães, filhos e filhas, é a reinvenção do ser humano no aprendizado de sua autonomia. Me movo como educador porque, primeiro, me movo como gente. Ele tinha essa dimensão da amorosidade, né, como ele falava, né? Esse sentido de estar amando a vida. Né? Ele era muito afável e uma pessoa muito feliz. Quer dizer, não era nada arrogante. O pensamento de Paulo Freire é extremamente vital nos nossos tempos, quando ele fala em liberdade, em esperança, em igualdade, em fraternidade. Quando a gente vai para algum lugar, em nome de Paulo Freire, a gente percebe o quanto este nome abre portas, o quanto este nome é acolhedor, pela própria história de Paulo Freire, de ser um homem afetivo, amoroso, dialógico, comprometido politicamente, comprometido socialmente. No próximo sábado, o Educação na TV continua a falar de Paulo Freire. Até lá, boa passagem de ano e uma ótima semana a todos.